Atenção, equipe de reportagem, por favor. Boa noite. A Manaus Moderna, no centro da capital, vai ser revitalizada. A ideia é construir um porto de apoio para a Copa de 2014. Já o porto privatizado voltou para o controle da União, que vai investir 86 milhões de reais para reformar o local. Em 2001, o porto de Manaus era assim. As fotos antigas mostram que o local precisava de reformas urgentes. Na época, o governo cedeu o controle para a iniciativa privada. A proposta era revitalizar totalmente o porto. 10 anos depois, o projeto ainda não foi concluído. Para o atual diretor da empresa que administra o local, o governo não fez a parte dele. Como a carga não saiu, a carga sairia no início de 2003 para outro porto, o poder público não retirou a carga, nós fomos revitalizando o porto conforme foram sendo liberadas as áreas do porto de Manaus. Há 30 dias, a União iniciou o processo de retomada do controle de 5 portos no Amazonas, inclusive o de Manaus. Pelo projeto do governo, o local será reformado. As partes coloridas nessa foto mostram as áreas que vão receber obras. Uma ação já foi definida. O camelódromo vai ser desmontado em 30 dias. Na área, serão construídos 2 estacionamentos para carros e ônibus. E as intervenções vão além dos limites do principal porto da capital. A Manaus Moderna é outra preocupação. Hoje, o local é retrato da desorganização. Aqui, disciplinar o trânsito é difícil até para agentes. Pelo projeto, tudo deve mudar em 3 anos. O governo já liberou 7 milhões de reais para a elaboração de um projeto que vai reestruturar a Manaus Moderna. A ideia é que em 2014, esse porto, hoje bagunçado, funcione como apoio para receber pequenas embarcações vindas do interior do estado. A DENIT tem hoje um edital onde já existe uma firma já selecionada e essa firma já iniciou os trabalhos de preparação de um projeto para a construção de uma instalação portuária de pequeno porte em Manaus Moderna. Mas existe outro problema grave. Segundo o superintendente do IPHAN, Manaus só vai receber a revitalização da área central se todos os camelôs forem retirados. O principal gargalo chama-se camelôs, né? Ou seja, nós precisamos de uma resposta um pouco mais eficaz para resolver o problema de mobilidade urbana, camelôs, transporte coletivo e uma série de pequenos problemas de ordem urbanística do centro da cidade de Manaus. A expectativa do governo é aprontar o porto até dezembro de 2013, ou seja, 6 meses depois da Copa das Confederações, competição que antecede o Mundial de Futebol. Uma coisa já é certa: de nada adianta revitalizar o porto se não forem sanados todos os problemas que cercam a área central de Manaus. Nessa quarta-feira, a Marinha começou a içar o helicóptero que caiu no Rio Negro, mas ainda não conseguiu. Mais de 30 pessoas estavam envolvidas na operação. Hoje pela manhã, depois de 5 horas de tentativas, a Marinha conseguiu puxar parte do helicóptero, mas a estrutura se desprendeu. O trabalho foi retomado durante a tarde. Essa área do encontro das águas está cercada por lanchas da Marinha que controlam a navegação. As peças do helicóptero são importantes para as investigações e devem passar por perícias. A Polícia Federal investiga a distribuição de requisições de combustível em troca de votos na véspera das eleições de 2010. Hoje, 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Manaus, em postos de combustíveis e em uma ONG. O delegado responsável pelo caso, Vitor Soares, disse hoje que foram apreendidos computadores, notas fiscais e livros caixa. As investigações correm em segredo de justiça e, por isso, os nomes dos postos e dos políticos envolvidos no caso não foram divulgados. Daqui a pouco, chuva pode atrasar obras da Ponta Negra e mais. Falta de balsas prejudica a travessia do Rio Negro. Nós voltamos em instantes.